Graças a Deus. Nessa mesma oportunidade também quero cumprimentar nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, já foi mencionado aqui, né? Hoje é culto de ensino, já se encontra no telão? Já. Culto de ensino da palavra. É para você que se encontra aqui pela primeira vez, você de casa também, né? Hoje é a continuação do nosso sábado, né? Então hoje tem uma responsabilidade de dar a parte final. Verdadeiramente, se você não esteve aqui, eu convido você a estar indo assim que possível, né, ver as lições anteriores, fazendo, né, a sua maratona aí, e verdadeiramente estaremos sendo edificados. A nossa lição hoje, né, como eu disse, é continuação. Hoje é a lição número 26. No último sábado tivemos sendo ministrado aí pelo evangelista Romeu Ramos acerca da lição número 25, que tem como mesmo título, né, o sacerdócio celestial. Aleluias. Verdadeiramente nós tivemos aí já agora é a última lição. Estivemos aprendendo aí coisas poderosíssimas, né, bem minuciosas. Estudamos aí o tabernáculo de forma detalhada, né, coisas até mesmo sobre as cores, sobre a estrutura, o material que foi usado, e isso entendendo a simbologia, aplicando sobre nossas vidas, verdadeiramente traz muita edificação para cada um. Quantos aqui foram edificados pelas lições até agora já dadas? Verdadeiramente, nós colocamos em prática, né, será de grande valia para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra, né, em dois livros da Bíblia, né, já foi mencionado aqui, já foi lido pela nossa obreira levita Maila, que se encontra em Hebreus, capítulo 9, do 11 ao 15, e Apocalipse, do capítulo 21, do 1 ao 4. O nosso textuário também já foi lido, mas vamos relê-lo aqui de novo. Se encontra na carta de Hebreus, capítulo 26, capítulo 7 e o verso 26, que nos diz: porque nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima nos céus. Verdadeiramente, talvez é só um texto só, né? Talvez não tenha o compreendimento pleno do que nos quer revelar, né, a palavra do Senhor, mas aí fica aquela questão: por que nos convinha um sumo sacerdote com todas essas características? A nossa verdade prática, ela meio que nos dá essa resposta, né? Ela nos diz assim a verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Então lá, se porventura você teve alguma dúvida do porquê, né, um sumo sacerdote com todas aquelas características ali, né, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus, a resposta é porque o sumo sacerdote em Cristo Jesus, ele é perfeito. A gente aprendeu que o sumo sacerdote terrestre aqui, né, o que foi estipulado por Deus, eles eram imperfeitos, eles tinham que oferecer sacrifícios por eles, mas Jesus Cristo, ele é perfeito, né, e ele, além de tudo, ele era a oferta e o ofertante. Aleluia, ele exercia em plenitude ambas as partes, aleluia, e através desse ato dele de ser oferta e ofertante, ele garantiu para a gente no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Não é nada passageiro que teria que ser repetido, mas uma vez por todas ele fez, nos proporcionou essa salvação eterna. Amém? Bem, como mencionei, no último sábado foi ministrado pelo evangelista Romeu aqui acerca da lição, o sacerdócio celestial, e ele abordou dois tópicos, né, que a revista da parte inicial nos traz. O primeiro é o sacerdócio celestial, tem um único sumo sacerdote. E o tópico de número 2 é o sacerdócio universal da igreja. Devido ao tempo ser escasso, né, a gente vai trazer um breve resumo, né, talvez você possa falar assim: poxa vida, eu não assisti a primeira lição, acho que vou ficar um pouco perdido. Eu acredito que essa lição de hoje eu tentei fazer, né, de forma que ela também seja edificante, você só assistindo ela, mas eu convido você a estar assistindo as outras lições também, porque será de grande valia. Mas em resumo, o que o nosso evangelista Romeu aqui na última lição, aqui no sábado, teve falando, e eu acredito que a lição, ela nos proporciona isso, né, tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Se eu tendo a ousadia de resumi-lo, eu vou resumir essa primeira parte ministrada com uma palavra eu dedicaria melhor, né? Então, o sacerdócio celestial, ele é melhor, aleluias, e melhorando isso, melhor entendimento, se eu puder resumir em uma frase: o sacerdócio de Cristo é melhor. E isso talvez não é uma perspectiva minha, uma intenção minha, uma imaginação minha, isso é o que a palavra de Deus nos diz, que o sacerdócio de Cristo Jesus, ele é melhor. Né, no quinto evangelho, e aí talvez você fale, quinto evangelho, a gente só conhece 4, né, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, mas isso carinhosamente apelidado pelos teólogos aí, eles chamam a carta de Hebreus, que foi tão mencionada no dia de hoje, nas lições de hoje, ela é chamada de quinto evangelho. Por quê? Porque os 4 evangelhos a gente vê falando sobre o que Cristo fez, desde a sua biografia, desde o seu nascimento até a sua morte.
mas o quinto evangelho, a carta de Hebreus, fala do que Jesus está fazendo agora, nesse exato momento. Ele está intercedendo por mim, Ele está intercedendo por você, Ele está à direita do Pai. Aleluias, glórias a Deus. Então, Hebreus nos proporciona isso. Tem um teólogo que ele nos diz que a carta de Hebreus é como se fosse uma dobradiça de uma porta, né? Ela nos dá essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E quando você lê, eu proponho a você estar lendo com essa perspectiva de entender, né, que isso é uma revelação, uma junção do Antigo com o Novo Testamento. Então, Hebreus nos fala que Cristo é melhor do que os anjos. É o que ele nos propõe. Como eu disse no início, né, tendo a ousadia de resumir, ele nos diz sobre o melhor, que Cristo Jesus, o sacerdócio dele é melhor. Ele nos propõe lá no início, no capítulo 1, que o sacerdócio, que Cristo Jesus é melhor do que os anjos. Aleluias. E na continuação fala que Cristo Jesus, ele é melhor do que Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi o libertador. Então, Cristo Jesus sendo o melhor, ele foi o melhor libertador. Moisés, porventura, nos libertou eles momentaneamente, mas Cristo Jesus teve, então, a ascensão aos céus, e isso ele nos libertou eternamente através do seu sacrifício. Aleluias. A carta de Hebreus também nos fala que Cristo Jesus é melhor do que Arão. E quem foi Arão? Arão foi o sumo sacerdote. Então, Jesus, sendo melhor que Arão, ele foi melhor do que Arão, ele é melhor do que Arão no seu sacerdócio. Aleluia. Foi dito ali, na verdade prática, que ele foi a oferta e o ofertante. Aleluia. E isso é de extrema importância para o nosso entendimento, né? Porque outrora, na palavra do Senhor, nos tem um episódio em que Pedro, no Monte da Transfiguração, ele se depara, né? Jesus faz o convite para Pedro, Tiago e João, para eles subirem o monte. E chega lá em cima, Pedro então se depara com Moisés e Elias conversando, trocando ideia com o Senhor. E aí ele, na sua ousadia, Pedro sempre, né, alvoroçado, ele propõe: "Oh Jesus, que bom estar aqui, né? Então vou construir 3 tendas, 3 barracas, uma para cada uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. E eis que vem uma voz do céu e fala com ele, né? Esse é meu filho amado, ouçam-no." Então nós podemos cair nesse perigo, né? Isso que a lição nos aborda, que Jesus Cristo é melhor do que Arão, do que Moisés, do que os anjos, do que o sacrifício do Antigo Testamento. E naquele momento Pedro teve a concepção de compará-los, Moisés e Elias, mas nós não temos que comparar. Cristo Jesus é melhor, Cristo Jesus é superior. Aleluias, graças a Deus. Bem, nosso subtópico, né, de forma efetiva, nos traz o tópico de hoje: o maior e mais perfeito tabernáculo. Teremos então 3 subtópicos, né? O primeiro, o santuário terrestre; o segundo, o santuário celestial; e o terceiro, o sacrifício perfeito em Cristo. Uma breve introdução que eu convido a gente partir desse princípio aqui, para ter um melhor entendimento da lição, é que existe um percurso no tabernáculo, né? Desde a entrada do átrio até chegar ao Santo dos Santos, a Arca da Aliança, existe um percurso. A gente tem que caminhar, obviamente limitado por uma pessoa, só pode entrar no Santo dos Santos, só os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo, mas existe um percurso. E esse percurso, ao longo da lição, acredito que nós tivemos essa concepção, mas só para ressaltar aqui, é o cumprimento do nosso tema anual. Aleluias. Quando você entra, pelo exemplo, no átrio. No átrio você se depara com 2 móveis lá, que é o altar de holocausto e a pia de bronze. Este lugar então faz ênfase, faz referência à santificação. Porque antes deles adentrar, antes deles prosseguirem, eles teriam que se santificar, que se purificar, que se limpar. Então é um caminho do cumprimento do nosso tema anual, né? No lugar santo, a gente encontra então a mesa, a gente encontra o candelabro, a gente encontra o incensário. E isso nos remete ao serviço. Aleluia, porque verdadeiramente o sacerdote só entrava lá para poder trocar os pães, para poder acrescentar, né, o azeite ali, para colocar então o incensário ali, e isso então nos remete ao serviço. Então ele chega ao lugar, né, Santo dos Santos, onde não se faz necessário nem a santidade mais, porque você já se santificou no início, nem o serviço, porque você já teve o ato de serviço, mas você somente irá adorar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, então é o cumprimento do nosso tema anual, de adoração, de serviço e de santidade. A partir dessa perspectiva que nós possamos então entender de forma prática, de forma, né, ilustrativa, os 3 subtópicos que estaremos abordando esta noite. Eu convido a igreja a estar compartilhando, lendo juntamente, para a gente ter uma lição participativa. Amém? No 1, 2, 3.
Graças a Deus, aleluia. Então, a lição, né, outrora lida aí, o que ela nos propõe, né, ela nos traz características acerca do tabernáculo, na qual nós já aprendemos durante todas essas 25, né, e hoje a 26ª lição desse trimestre. Então, basicamente, quase tudo o que eu disser aqui não será grande novidade, né, quase 90% aqui não será novidade, porque nós já aprendemos, né. Então, eu acredito que essa lição, para fechar com chave de ouro, ela nos trará então uma repetição, ela trará uma reafirmação daquilo que outrora já foi ministrado. E isso o apóstolo Paulo ele define que o repetir é edificante, né? Aleluia, isso reafirma, isso conclui, isso tira qualquer dúvida, se porventura nesse período dessas lições a gente teve, aleluia. Então podemos dizer que essa lição, desde o sábado e hoje em especial, é um resumo de toda a revista do tabernáculo, né? A lição nos diz, e ali foi lida, né? Ela nos diz detalhes, ela fala sobre ritual, ela fala sobre objetos. Então ela tem uma relação, né? Ela nos traz a relação, a perspectiva que vai finalizar em Cristo Jesus. E eu gostaria de observar, né? De relembrar isso que é proposto pela lição. A primeira parte ali, ela nos diz: no santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas. Aleluia. Então, é a perspectiva do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo era um lugar onde o próprio Deus, ele mesmo, né, podemos definir que Deus era um engenheiro, ele foi o arquiteto, né, e aí ele então orientou a Moisés com o que fazer, como fazer, onde fazer, com o que fazer. E tinha também um propósito, não era somente criar o tabernáculo com estrutura, mas tinha um propósito. E o propósito, ou o grande propósito, era que existisse um lugar físico, palpável, da presença de Deus ser manifesta ali, onde as pessoas pudessem exercer a adoração, que outrora eu disse, onde pudesse exercer outrora o serviço e pudesse exercer outrora, né, a adoração ao Senhor ali, aleluias. E isso que é a principal intenção da parte do Senhor com o tabernáculo, né? Também a lição nos propõe também sobre os lugares. Obviamente eu falei de uma forma geral o tabernáculo, sobre a estrutura, né? Tem as medidas, tem o material que foi usado, né? O motivo, o propósito, mas também tem a divisão. Assim como a casa, né? Ela tem um quarto, ela tem uma casa de banho, tem a cozinha. No tabernáculo também tinha a sua divisão. Eu citei aqui o átrio, o santo e o santo do santo, o lugar santíssimo, né? E a lição nos lembra de 3 etapas, né? Aprendemos acerca de cada um também, de forma detalhada. Mas em resumo, esses 3 lugares, eles poderiam ser um projeto. Eles nos fazem lembrar um momento, né, uma vida, um estilo de vida de adoração, né, e automaticamente de intimidade, de relacionamento para com as coisas de Deus. Porque se observarmos os 3 lugares, tanto o átrio, tanto o lugar santo, tanto o lugar santíssimo, santo dos santos, é um avanço de intimidade, né, ao grau que nós iremos avançando ali, porque verdadeiramente o pátio ele era destinado, né, era disponível para todas as pessoas, todos ali, os hebreus, israelitas que saíram do Egito, eles tinham acesso de entrar ali. Somente o lugar santo, era só os sacerdotes que tinham a possibilidade de entrar. E no lugar santíssimo, santo dos santos, só o sumo sacerdote. Então, ao grau que você ia avançando, a intimidade, o relacionamento teria que ir aumentando. Só que também, da mesma forma, também a responsabilidade aumentava. Então, que isso possa trazer uma perspectiva para a nossa vida, né? Que o grau de intimidade, o grau de relacionamento, ele produz também uma responsabilidade. Porque outrora, né, nós pensamos, queremos, né, a intimidade, nós queremos o relacionamento, nós queremos os benefícios, mas ninguém quer pagar o preço, mas ninguém quer a responsabilidade, ninguém quer exercer, né, aquilo que irá te cobrar referente a isso. E no tabernáculo ele te cobrava isso. Para você adentrar o lugar santo, você tinha que passar pelo ato. Para você entrar no lugar santíssimo, você tinha que passar pelo lugar santo. Isso então aumenta a responsabilidade, isso aumenta a sua intimidade, nós possamos ter esse entendimento, aleluias, de ir em busca, sim, da ênfase, do momento, do átrio, da adoração suprema ali, da presença do Senhor, mas entendendo que existe a responsabilidade, que existe, né, colocarmos à disposição, de colocarmos, né, verdadeiramente aptos a estar diante da presença do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. A lição também nos traz a perspectiva também dos objetos. Aleluia, ela nos falou sobre a sua localização, sobre as divisões, mas também nos fala sobre a mobília, né, que compunha o lugar santo e as demais localização. E da mesma perspectiva que tem a responsabilidade da divisão do átrio, do lugar santo, do lugar santíssimo, também os objetos também nos traz isso, essa intencionalidade, essa simbologia, né, da responsabilidade para com as coisas do Senhor. No átrio,
né, havia o holocausto e a pia de bronze, o altar de holocausto e a pia de bronze, que em resumo, como eu mencionei, representa a limpeza, a purificação. Então, que nós verdadeiramente tenhamos esse entendimento de nos purificar, né, de nos colocarmos limpos diante da presença do Senhor. O lugar santo, a intimidade aumenta, né, pois somente o sacerdote poderia entrar, mas a responsabilidade também aumenta, pois tinha a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Então lá você se purificou, lá você colocou santo na presença do Senhor, mas aí vem a mesa dos pães da proposição. O que a mesa representa? A mesa representa a comunhão. Aleluia. Então temos que ter comunhão. Verdadeiramente nós não colocamos qualquer pessoa à nossa mesa. Aleluia. A mesa é um lugar onde você coloca a pessoa onde você quer ter comunhão com ela. Assim também é o candelabro de ouro. O candelabro, ele nos traz algo interessante, e antes dele iluminar qualquer coisa, em fração de segundos ele ilumina você primeiro. Aleluia. Então ele nos dá essa vulnerabilidade. Mas essa vulnerabilidade é interessante porque traz um temor para as coisas do Senhor, né? Você então irá exercer a justiça plena do Senhor, porque você agora é luz, né? O Senhor nos convida a ser luz. Então você irá exercer em plenitude aquilo, crendo que nada pode ser falho, porque você está iluminando não somente você, mas você está iluminando aquele que te ilumina. Aleluias. E o altar de incenso, e em resumo nós aprendemos nas outras lições que o altar de incenso representa as orações. Aleluia. O altar de incenso é as orações, o cheiro agradável, né, às narinas do nosso Senhor. E o que é o mais sublime da intimidade, a comunhão, que é o lugar santo aqui, é o altar de incenso. Nosso próprio Jesus, de forma poderosa, nos ensinou sobre a oração. Quando nós nos deparamos com o livro de Lucas, diversas vezes, né, está lá, o Senhor saiu para orar, o Senhor foi orar sozinho, o Senhor estava orando. Então, essa é a plena comunhão com as coisas do nosso Senhor. E no lugar santo dos santos, chegamos no ápice da adoração, da presença, da intimidade. Aqui, né, encontramos a arca da aliança, né, o objeto que representa, né, intencionalmente a presença de Deus. Aleluia. Então, nós vemos que esses detalhes, e é possível afirmar um entendimento de que o tabernáculo representa, né, o homem, representa eu, representa você a se achegar a Deus. Este caminho é o caminho proposto, né, pelo Senhor, de como nós nos achegaríamos a Ele, né, nos santificando, nos purificando, tendo comunhão, e então verdadeiramente contemplando a presença de nosso Senhor. Glórias a Deus. Então, em resumo, nesse primeiro tópico, né, do altar de bronze para a arca da aliança, é o homem se achegando a Deus através da fé. Aleluia. Então, do átrio até a arca da aliança, da pia de bronze até a arca da aliança, até o lugar santo dos santos, é o homem se achegando a Deus através da fé, né? Se purificando, tendo comunhão e então gozando dessa plena comunhão para com o Senhor na sua presença. Aleluias! O santuário celestial. Convido toda a igreja a estar lendo juntamente no 1, 2, 3. Glórias a Deus, aleluia. Então, nós aprendemos aí sobre o tabernáculo terrestre, né, suas características, né, nas outras lições falou de forma detalhada, mas de uma forma bem resumida aqui. Foi dito então sobre as suas divisões, foi falado então sobre os objetos, aleluia. E agora traz a questão do santuário celestial, né, e falando do tabernáculo terrestre, projetado, como eu disse, é projetado por Deus, né, ele é o engenheiro, ele é o arquiteto, mas foram os homens, né, que executaram então aquele serviço. O Senhor disponibilizou através da vida de Moisés e de outras pessoas a possibilidade de construir então este tabernáculo. E nós sabemos, e a própria palavra do Senhor nos menciona, que isso que foi feito na terra, isso é uma sombra do que haveria de vir, né, e isso se cumpriu em Cristo Jesus. Mas o interessante é que, obviamente, na nossa incapacidade, na nossa limitação de imaginação, é difícil, né, de imaginar em plenitude e em exatidão como é que é esse santuário celestial, esse tabernáculo celestial. Por mais que a Bíblia, né, ela nos relate alguns detalhes, lá temos em Apocalipse lá a visão de João falando sobre o novo céu, a nova terra, falando sobre, né, como será isso, mas verdadeiramente a nossa imaginação é limitada, porque
até hoje, né, os cientistas, né, os biólogos, os estudiosos têm descoberto coisas, né, que o nosso Senhor criou. Imagina o céu, verdadeiramente o que você imaginar, o que você ter a perspectiva, isso será surpreendido pela parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque verdadeiramente nenhuma mente consegue imaginar isso, nenhum olho consegue contemplar isso de forma palpável mesmo, né? Porém, eu penso, né, que a questão em si não é a gente saber detalhadamente, né? É interessante você talvez dedicar tempo em aprender como é que é o novo céu, como é que é a nova terra, como é que é esse santuário celestial. Mas não se dedique a esse tempo unicamente a isso. Dedique o tempo a estar apto a entrar nesse novo céu e nessa nova terra. Aleluia, porque talvez você vai ter essa intenção de dedicar, aprender sobre, e vai perder então o foco, que é estar apto. E a gente vê que na palavra do Senhor tem um determinado momento que Jesus nos fala que tem pessoas que pregam, pessoas que expulsam demônios, pessoas que fazem grandes atos, e vai chegar diante da presença do Senhor. Ele fala assim: eu não conheço vocês que praticam a maldade. Então as pessoas se dedicaram talvez a aprender como é que é o céu, como é que é o novo céu, a nova terra, como é que é esse santuário, mas não cumpriram verdadeiramente na íntegra a justiça plena da parte de nosso Senhor, e estão aptos a estar essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. O subtópico, né, anterior que nós aprendemos aqui, ele tinha coisas a se fazer. E por que eu disse estar apto? Porque para você chegar diante da presença da Arca da Aliança, você tinha que ter um percurso, tinha que ter um caminho, né, exercendo uma função, uma adoração, um serviço, a purificação, a santificação, para poder chegar diante da presença do Senhor. E hoje não é diferente, né? Para estar diante da presença do Senhor, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Aleluias. A lição nos propõe ali no final, né? O acesso está garantido, mas o fato do acesso estar garantido é pelo sacrifício de Cristo Jesus. Não quer dizer que o acesso está garantido, que qualquer um vai entrar de qualquer jeito, de qualquer forma. Aleluias. Nós temos que estar verdadeiramente aptos, né? Verdadeiramente cumprindo com aquilo, com os pré-requisitos que se faz necessário para adentrar então esse novo céu, essa nova terra, esse tabernáculo celestial, né, esse santuário celestial. E para poder entrar, né, tem os pré-requisitos. É interessante que o livro de Mateus, e eu escolhi para a gente poder trazer uma perspectiva dessa livro de Mateus, porque ele menciona muito sobre o reino dos céus. Diversas vezes Mateus está escrevendo para os judeus, então ele sempre fala sobre essa questão do reino dos céus. E por diversas vezes ele relata essa comparação de como é o reino dos céus e os pré-requisitos automaticamente que se faz necessário para nós conhecermos esse reino do céu de forma plena, né? E Jesus usava diversas ilustrações, né, através de parábolas. Tem a parábola do joio, tem a parábola do grão de mostarda, do fermento, a do tesouro escondido, a da pérola de grande valor, a da rede, a do servo impiedoso, da 10 virgens, dos talentos. Ele fala sobre o maior no reino dos céus, ele fala sobre as crianças, ele fala sobre o jovem rico. Isso é só em Mateus a gente consegue encontrar essa questão, né? E ao lermos cada uma dessas parábolas, temos as coisas práticas a se fazer, coisas práticas. Teve até momentos em que os discípulos não compreendiam essa praticidade e até pediam da parte do Senhor para poder estar, né, explicando eles de forma mais calma, mais, né, didática, e o Senhor fazia isso. Então, a ênfase aqui porque todas, né, tinham suas diferenças, mas existia uma semelhança nessas parábolas, que elas sempre se iniciavam dizendo: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. E quem dizia essas parábolas era o nosso Senhor Cristo Jesus, aquele que veio do céu, né? Conhece o santuário de lá de dentro. Ele veio e ele voltou para lá. Então, quem melhor para nos dar referência de como você está apto a entrar no reino do céu do que nosso Senhor Cristo Jesus? Então, porventura, talvez você esteja ouvindo pessoas aleatórias. Não, foque na palavra do Senhor. O que verdadeiramente essas parábolas nos diz é a aptidão, é a capacidade de você adentrar a esse reino do céu de forma plena. Aleluia. Foi cantado aqui, né, que Deus enviou este Filho amado. É ministrado em Mateus, lá no início, porque talvez você pense que o ministério de Jesus se iniciou quando ele já era velho, aos 30 anos. E não, né, foi ministrado aqui no dia da apresentação da neta do nosso pastor, né, Emanuele, né, que é Deus conosco. Então, aquele que veio dos céus, das mansões celestiais, que sabe como é semelhante a entrada de lá, que sabe como funciona tudo lá. Ele foi Deus conosco aqui, e ele, através das suas parábolas, nos proporcionou, né, nos ensinando a como estar aptos a entrar, né, verdadeiramente dentro desse tabernáculo, desse santuário celestial. O interessante é que lá atrás, né, eu disse, se no primeiro subtópico é entendido a forma como o homem se achega a Deus através do tabernáculo terrestre, no tabernáculo celestial, que é esse tópico, é o contrário. Lá nós aprendemos como que o terrestre funciona, né? Então a gente tem a caminhada pelo átrio, pelo lugar santo, e depois a gente chega pelo santo dos santos. Aqui aconteceu o contrário, o tabernáculo celestial, este caminho. Primeiro aconteceu pelo lugar santo,
pelo Santo dos Santos, o lugar santíssimo, depois pelo lugar santo e depois pelo átrio, né? Então, como eu disse lá em João capítulo 1, verso 14, é dito assim: e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Este habitou, quando a gente vai para o grego e traduz, é tabernáculo, né? Então, se formos traduzir isso aqui, o verbo, sabendo que é Jesus, ele se fez carne e ele tabernaculou em nosso meio. Então, primeiramente, ele veio santo dos santos, ele trouxe a sua presença gloriosa para o nosso meio. O Deus Filho habitou em nosso meio e manifestou e caminhou em nosso meio desde a sua juventude, porque Emmanuel é Deus conosco desde a sua infância. Aleluia. Em seguida, ele foi lugar santo. O que é lugar santo? É mencionado lá através da sua simbologia, dos seus objetos, tendo a mesa, tendo o candelabro, tendo o altar de incenso. Então, o Senhor Jesus, sendo mesa, ele teve esse lugar de comunhão, aleluia. A gente vê por diversas vezes o Senhor tendo mesa na Santa Ceia, ele tendo mesa com Marta, com Maria, com Lázaro, ele tendo mesa até com os cobradores de impostos, né, com Levi, com Mateus. Então, ele de forma prática, de forma visível, ele teve comunhão para com os outros. Ele também foi candelabro, né? Ele afirmou: eu sou a luz deste mundo, né? Ele também afirmou isso sobre nossas vidas, que nós somos sal, que nós somos luz deste mundo, aleluia. E ele foi luz na vida de pessoas, né? Diversas vezes ele curou pessoas cegas. Eu não sei exatamente qual é a visão de um cego, né? Ele estando na atitude de cego, mas verdadeiramente não deve ser interessante. Ele trouxe luz, ele trouxe direção, ele trouxe, né, verdadeiramente um sentido para aquela pessoa. Ele também foi altar de incenso. Ele foi aquele que verdadeiramente o que mais orou. E até hoje ele continua orando. Como eu disse, ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Aleluia, exercendo aquilo que a carta de Hebreus nos propõe. Então, lá no início nós aprendemos, né, que da arca, que do átrio até o Santo dos Santos é o homem se aproximando de Deus através da fé. Aqui é o contrário, aqui é da arca da aliança, da presença de Deus, do lugar santo dos santos até o átrio, é o Senhor se colocando em nossa disposição. E para finalizar tem o átrio da parte do Senhor, que é quando ele então cumpre com êxito o seu sacrifício, aleluia, porque primeiramente era o homem que oferecia um sacrifício para chegar na presença do Senhor, mas aqui Jesus finalizou com o sacrifício e foi mencionado aqui que é o sacrifício, né? Ele foi o ofertante e a oferta. Então no átrio, para finalizar, ele foi essa oferta para que hoje nós pudéssemos ter a salvação, ter a confiança plena, ter essa disposição de saber que o Senhor está cuidando de cada um da gente. Aleluias, graças a Deus. O nosso terceiro subtópico é o sacrifício perfeito de Cristo. Eu convido toda a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então já aprendemos no primeiro subtópico, né, a simbologia do tabernáculo de forma geral, de forma detalhada ali, com as divisões. Aprendemos, né, os objetos e tudo, a referência que finaliza em Cristo Jesus. Nas demais lições é mencionado isso. E esse subtópico, né, o sacrifício perfeito de Cristo, ele nos traz uma perspectiva também da simbologia do sacrifício do Antigo Testamento, né, em comparação ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E obviamente nós já sabemos disso, já foi falado e sempre menciono que isso aqui é um resumo, né, é uma lembrança, né, do que já foi mencionado aqui nas outras lições, que o sacrifício de Jesus ele é melhor, né, é a ênfase que eu dei no início aqui, no resumo. Jesus é superior, Jesus é melhor do que o sacrifício do Antigo Testamento. Assim como tudo no tabernáculo, seus objetivos, Cristo, né, ele é melhor, ele é superior e ele sobressai. Mas a lição nos traz a seguinte perspectiva: o sacrifício perfeito de Cristo. Então, se existe um sacrifício perfeito, isso nos dá um entendimento que também existiam sacrifícios imperfeitos. E nós sabemos que a imperfeição desse sacrifício era porque era feito por homens pecadores. Porque por mais que eles exercessem a função ali que foi estipulada por Senhor de sacrificar um animal pela tua vida, pela família, pelo povo, mas eles ainda têm o ato pecaminoso está predominante nos nossos seres humanos. Então somente alguém perfeito, e essa perfeição veio em Cristo Jesus, é que tinha a capacidade, a possibilidade de cumprir com êxito, com eficiência aquilo que nosso Deus desejava. Mas eu gostaria que a igreja abrisse aí para a gente
poder estar finalizando a lição de hoje, abrisse a carta de Hebreus, capítulo 10, do verso, a partir do 1, aleluias, Hebreus capítulo 10. Como eu já mencionei aqui, a carta de Hebreus, ela traz esse paralelo, essa junção, essa intenção da gente comparar, né, principalmente os sacrifícios, o sacerdócio, o tabernáculo do Antigo Testamento, com essa perspectiva de entendermos os de hoje atuais. Hebreus capítulo 10. Quem achou, diga, eu amo Jesus. Amém. Quem não achou, diga, eu também amo. Graças a Deus. Hebreus capítulo 10, ele nos traz algumas... A epígrafezinha dele nos diz assim: o sacrifício de Cristo é definitivo. Isso vem calhar bem com essa lição, com esse tópico, né, o sacrifício perfeito de Cristo, que ele nos traz essa perspectiva. Ele também nos traz três perspectivas aqui, quando a gente vai tentar abordar aqui neste momento, né? Ele apresenta o sacrifício no Antigo Testamento, ele também apresenta o sacrifício no Novo Testamento, e ele apresenta um contraste, né, uma comparação de forma interessante para a gente. No capítulo 10, o verso 1 até o verso 1, né? Então, são três características do antigo sacrifício que acontecia, né, no Antigo Testamento. Então, os antigos sacrifícios eram uma sombra, é o que afirma aí no verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Então, como eu já mencionei, uma sombra. O que é uma sombra? Sombra, ela te traz uma visão de algo que te lembra, né? Você vê uma visão, a sombra de uma mão, você sabe que aquilo é uma mão. Só que você não consegue entender a cor daquela mão, você não consegue ter a visão plena daquilo. Então é isso que no Antigo Testamento aqueles sacrifícios nos proporcionavam. Você olhava para eles, você entendia eles, mas eles não traziam, como é mencionado, os benefícios que iam de vir. E esses benefícios só cumpriram em Cristo Jesus. Aleluia. A outra perspectiva também que nos traz sobre o sacrifício do Antigo Testamento é que precisavam ser repetidos. E isso se encontra na parte B do verso 1, né, do capítulo 10. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, a gente verdadeiramente existia um banho de sangue ali, um mar de sangue, porque os pecados nunca acabavam, né? Aleluias. Então, verdadeiramente tinha muitos pecados, então era necessário vários e vários sacrifícios de vários animais. Então, era algo que até pela visão não era algo agradável de se ver, né? Aqueles animais sendo sacrificados, todo aquele sangue, era algo que não era interessante aos olhos. Então, se fez necessário, isso se cumpriu em nosso Senhor Cristo Jesus. Também, possivelmente, a gente lendo a palavra, não foi algo agradável de se ver, mas foi pleno, foi eterno, foi a única vez em Cristo Jesus se fez necessário. Aleluia. A outra perspectiva também que traz do sacrifício do Antigo Testamento se encontra no verso 3 e 4, que eles eram ineficientes. Por mais que eram feitos, por mais que era feito por touros, por animais, por manjares, por todas as ofertas possíveis, eles eram ineficientes. E o texto nos diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, verso 3 e o 4. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros, de bodes, tire os pecados. É o que a palavra de Deus nos afirma. Era impossível, por mais que eles tentassem, por mais que eles fizessem, da melhor forma, com a melhor maneira, era impossível. Somente Cristo Jesus tem a capacidade de exercer isso com plenitude. Aleluias. A outra perspectiva também que essa lição nos aborda e o texto de Hebreus 10 nos traz é o sacrifício do Novo Testamento. No sacrifício do Novo Testamento, né, a ênfase maior é sobre obedecer. Aleluia. Aí no verso 8 e 9 nos diz o seguinte, primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Verso 9, então acrescentou, aqui estou eu, vim para fazer a tua vontade. Então a grande ênfase do sacrifício de Cristo Jesus era a obediência. Aleluia, porque nos outros lá, eles cumpriam o que a palavra de Deus condena, né? Que é preferível sacrificar do que obedecer? Não, é preferível obedecer do que sacrificar. E isso é interessante que lá no início, quando a gente volta lá para o Gênesis, lá na vida de Adão, por exemplo, a gente vê que o que fez o homem cair em pecado foi a desobediência. Se porventura ele tivesse cumprido a obediência, ele não seria necessário o sacrifício de um animal para tampar a consequência da sua desobediência, que foi a sua nudez. Então, no entendimento de Adão naquele momento, ele viu que o Senhor, com misericórdia, arranjou uma solução para aquela nudez dele, né, sacrificando então um animal. Ele falou assim, então só sacrificar resolve a questão. Não, melhor do que resolver a questão é obedecer ao Senhor, é cumprir com aquilo que Ele tem ortogado. Se eu não me engano, nosso pastor ele nos propõe uma perspectiva aqui de falar que
Acho que ele, me desculpa se eu errar, mas ele mede o homem pela capacidade de resolver problemas, alguma coisa do tipo. Mas para a gente melhorar isso, melhor do que você resolver o problema, você nem deixar que o problema aconteça. Aleluia. E isso acontece como? Você cumprindo, sendo obediente, né, lendo a palavra do Senhor, e que se Ele manda não fazer aquilo, não faça aquilo. Se Ele manda fazer aquilo, que você obedeça aquilo que a palavra do Senhor outrora nos exerce. Aleluias. A outra perspectiva também que nos traz também sobre o sacrifício do Novo Testamento é que é somente uma vez. E isso é notório, né? Porque é falado ali no Antigo que era repetido. E em Cristo Jesus Ele só fez uma vez. E isso foi pleno, isso é eterno, isso vale para os nossos dias. Já passaram-se 2000 anos e isso é válido e será válido eternamente. Aleluias. A outra agora, para finalizar, né? Apresenta então o contraste de ambos. Lá embaixo, no verso 15 ao 18, é dito: e o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Então, se no Antigo Testamento, né, se no antigo sacrifício ele era uma sombra do que haveria de vir, então isso nos traz uma perspectiva de incertezas, de dúvidas, né? Quando é uma sombra, você fica incerto do que é, você fica na dúvida, e você vê também a ineficiência daquilo. Mas com Cristo Jesus, Ele sendo a luz, Ele clareia então essa sombra que era o Antigo Testamento. Então Ele traz a certeza, Ele traz a confirmação, Ele traz a plenitude daquilo que hoje nós temos a confiança plena no sacrifício dEle. Aleluias, graças a Deus. Nossa conclusão: uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente da etnia ou classe, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Graças a Deus, aleluias. Dessa feita, né, quero agradecer a minha rica oportunidade. Desejo que essa palavra possa surgir efeito nos vossos corações, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa, aleluias, e agradecer também a presença de cada um, desde o nosso pastor presidente, aí, pela confiabilidade, a vida dos demais irmãos. Também não posso deixar de agradecer pela vida também da minha sogra que esteve aí, né? A minha gratidão pela vida dela, ela esteve auxiliando, né? Fazendo o papel aí, né, que o Espírito Santo faz, nos auxiliou, nos ajudou, nos consolou, nos confortou, e eu sou grato pela vida dela, amém? Peço também que os irmãos estejam orando, a mulher está de regresso, né, para o Brasil, que esteja orando aí pela viagem dela, que tudo ocorra bem para a honra e glória do santo nome do Senhor, viu? Amém? Passa a palavra aqui em direito, pastor Sandro Soares.